7h44. O Jornal 100 desta terça-feira entrevista lideranças do setor contábil de Campo Mourão. O tema principal da entrevista é a campanha do IR Solidário. E nossos entrevistados são empresário contábil, ex-presidente da SICAM e primeiro presidente do Observatório Social e tem mais algum cargo que a gente acabou de saber aqui agora. Nestor Bizzi, obrigado pela participação aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E temos também outro empresário contábil, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e região, Idnei Unsdorfer. Bom dia. Bom dia, Cid. Bom dia aos ouvintes da Rádio Musical. Vamos falar então sobre a campanha. O IR Solidário começa agora, né, junto com o período da declaração do imposto de renda. Para quem ainda não conhece bem essa iniciativa, como que ela funciona na prática, a destinação de parte de renda do imposto para projetos sociais aqui de Campo Mourão, Nestor? Bom dia a todos, bom dia principalmente aos contadores, né, que estamos aí na fase inicial do imposto de renda, né, que dá um trabalho lascado para nós, né, mas é o nosso trabalho. Falar sobre a campanha do IR Solidário é muito bom aqui para Campo Mourão porque está evoluindo muito bem durante os anos aí, né? E eu queria deixar bem claro para os contribuintes que todo contribuinte, pessoa física, que entrega a sua declaração pelo modelo completo e ele tendo imposto a pagar, ele pode fazer antecipação para o imposto de renda, certo? De 3% para o conselho do idoso e 3% para o conselho da criança e adolescente. Essa antecipação ela é feita na data da entrega da declaração, até dia 31 de maio, né? E não é bem uma antecipação, mas é o seguinte: se você tem uma declaração que você tem imposto a recolher, mas você tem uma retenção já na sua declaração e no imposto a pagar dá restituir, você pode ainda fazer essa antecipação de 3% sobre o imposto a recolher. E vai receber um imposto de renda maior daí. E hoje é um bom negócio porque o que você antecipou para o imposto de renda, você vai receber com a aplicação da Selic, que está 15% ao mês. Então, você além de antecipar, você está fazendo uma aplicação desse dinheiro a 15%, né, sem imposto de renda para pagar sobre os 15%. Está fazendo um investimento em caridade. Exatamente, está fazendo um investimento em uma caridade. Idnei, o Sindicato dos Contabilistas é um dos apoiadores essenciais nessa campanha. Qual é o papel dos contadores nesse processo de orientação aos contribuintes para que faça essa destinação durante a declaração? O contador é fundamental porque ele calcula o valor exato que a pessoa pode destinar. Eu vou falar destinar porque não é uma doação, porque na verdade você está tendo benefício fiscal, que é deduzir do imposto devido ou acrescentar sua restituição. Então, digamos que você apura um valor de imposto de R$100, você pode destinar 6%, sendo 3% ao fundo da criança e 3% ao fundo do idoso. Esse valor exato você não vai nem doar um pouco a mais, que seria o que excedeu, ou a menos. Então você agora até o dia 29 de maio, né, você pode fazer o cálculo exato para que o contribuinte faça essa destinação usando o total permitido por lei sem ser prejudicado no valor. Quer dizer, ele vai receber ou deduzir do imposto que ele tem a pagar. E esse percentual, os percentuais, né? Ele tem que escolher, ele pode fazer a destinação para os dois órgãos, para as duas entidades. Pode fazer para os dois, 3% para cada um, não pode ser mais que 3%. O Nestor representa alguma dessas entidades mais relacionada ao idoso ou às crianças? Eu estou no Conselho Municipal de Idoso, já faz tempo. Idnei? Eu estou participando ali da criança. Da criança. Nestor, a campanha já viabilizou mais de 9 milhões para projetos sociais aqui no município. Que tipo de entidades e projetos acabam sendo beneficiados com esse recurso? Bom, todas as entidades que estão inscritas na prefeitura, né, no Conselho de Idoso ou no Conselho da Criança e Adolescente, que não é qualquer pessoa que pode ir lá pedir essa destinação. Tem que estar registrado lá, tem que prestar serviço, é acompanhado o serviço e tal, né? Nós, no Conselho do Idoso, nós hoje estamos com três entidades, né? Que é a Casa das Fraldas, né? Que doa fralda para todas as pessoas de Campo Mourão
que tem necessidade de fralda e não tem como pagar, né? E é ajudado junto com a pastoral que cadastra, verifica como é que está sendo aplicado essas fraldas, acompanha lá o idoso na casa. E o lar, né? O lar São Vicente, antigo, né? Lá onde estão os idosos, que aplica esse dinheiro no pagamento pessoal. Eu vou falar bem sério para você, sem esse recurso aqui, nem a Casa das Fraldas e nem o lar estaria funcionando hoje. Porque isso aqui é o que dá uma grana aí para pagar as contas. Cerca de quantos do valor total é destinado para o idoso? Não, o idoso é o seguinte, normalmente está dando meio a meio. Por exemplo, a criança e adolescente, nesse ano de 2024, 2025, arrecadou 909 mil. Uhum. O idoso arrecadou 1.105.000, um pouco a mais do que o criança e adolescente. E também no idoso, ele tem a escola do Jô, né? Que ele aplica a questão do Pilates, lá também no Lar Paraná, ele recebe um valor pequeno, mas também ele recebe alguma coisa que ele está escrito no conselho. Dinei, mesmo com um resultado importante aí, né, desses montantes que a gente anunciou aí, apenas cerca de 19% do potencial de destinação foi aproveitado ano passado. Por que ainda tem tanta gente que poderia participar, mas não utiliza esse mecanismo? Bom, o primeiro eu posso alegar que é o desconhecimento, né? A pessoa não sabe que essa destinação não vai sair do bolso dela, ela vai ser descontada do governo ali, do valor que ela teria a pagar ou a receber, né? Então, apesar da campanha ser de 97 para cá, ainda tem muita gente que fica na dúvida, pô, mas eu vou destinar, porque toda vez que você paga, dá a impressão que você está saindo do bolso, né? Então, esse é o principal motivo que eu vejo, né? E também tem a situação que às vezes a pessoa pode fazer a destinação e por motivo financeiro, porque você tem que fazer o pagamento até o dia 29 de maio. E isso, se você não tem o saldo na conta lá, pesa bastante, porque normalmente um funcionário público ele recebe ali para o final do mês, mas o dinheiro está contado, né? Então, assim, às vezes o valor, alguns ainda tem um valor assim um pouco mais expressivo, você tem que tirar do bolso. Então, isso também é um empecilho. Apesar que nem o Nestor comentou, esse valor que você tem a restituir ali, ele vai ser corrigido pela taxa Selic, o que hoje é um bom investimento, porque as aplicações não estão dando o valor da taxa Selic hoje, né? Então, e ninguém paga mais para contribuir. Não, ele não paga mais, né? Ele só simplesmente deduz o valor do imposto, né? E se você tem a restituição, aí ele tem essa correção. Ou seja, não está tirando o dinheiro da restituição, deixar isso bem claro. Eu gostaria Nestor, não vamos tirar essa dúvida da população, daqueles que estão nos ouvindo. Comum até entre os contribuintes, essa destinação gera algum custo extra? O que muda na declaração para quem decide participar do IR Solidário? Não gera custo nenhum para a pessoa, sabe? Isso é mais para aumentar essa questão dos valores, é mais questão de conscientização mesmo. Nós estamos num trabalho aí com os contadores, né, falando muito sobre isso. A partir de hoje nós vamos falar em vários lugares aí sobre essa situação. E a Campo Mourão é o seguinte, arrecadou 18%, tá? Mas se você fizer uma pesquisa per capita ou proporcional, o que podia arrecadar dentro do Brasil, eu não sei não, mas acho que nós estamos em primeiro lugar. Porque muitas cidades não arrecadam, grandes não arrecadam o que nós arrecadamos aqui. Mesmo de cada 10, apenas 2 faz, e ainda nós estamos no primeiro lugar. Então essa consciência tem que aumentar muito. Tem que aumentar. Esse primeiro lugar é em percentual, porque, veja bem, cidades grandes, no caso, eles arrecadam em valor maior. Mas em relação à capacidade deles, em percentual, está bem inferior a Campo Mourão, né? Então isso eu posso afirmar que dentro do estado do Paraná, acho que Campo Mourão, em percentualmente, é o que mais arrecada. Qual é o custo hoje médio para quem vai pagar para fazer um contador fazer uma declaração? Não existe valor assim fixo, porque depende da complexidade, né? Da declaração, né? Pode ir aí de R$200 a R$5.000, depende da complexidade, né? Dinei, vamos olhar para esse ano de 2026 agora. Qual a expectativa das
das entidades organizadoras da campanha, especialmente dos sindicatos contabilistas, que é uma das entidades mais envolvidas nisso. Existe uma meta de ampliar esse volume de recursos destinados aos projetos? Qual que é a meta? O sonho é que aumente, né? A gente, até através da Silvia, que coordena através do fórum, ela sempre coloca uma meta ali de até 30%, né? Mas 30% em cima de 2 milhões é um valor expressivo, né? Então, daí 600 mil reais aí aumentar de um ano para o outro, é grande a meta, né? Mas eu vejo assim como empresário do setor, que assim, a economia não está bom, é isso, a arrecadação sempre aumenta de acordo com a economia. E como a economia assim, não está assim, expandindo, eu acredito que uma boa meta já é manter o valor, porque do ano passado para esse ano, o valor foi assim, praticamente o mesmo, 2 milhões. Eu acredito que se manter os 2 milhões já é uma quantia significativa, né? Então, se aumentar, melhor. Agora, se a gente conseguir manter, já está de bom tamanho, né? Eu acredito que isso. Para isso é importante que as entidades prestem contas. Essa prestação de contas é levada a sério, né? Levada a sério, muito a sério. Sem dúvida. Isso é bom deixar bem claro. Isso tem então... uma comissão, viu? De cada entidade tem uma comissão de fundos que recebe os projetos das empresas, das entidades primeiro para aplicação. Depois que é aprovado esse projeto, daí é liberado o dinheiro. E depois eles têm que prestar contas e nós temos que encaminhar para vários órgãos aí, porque senão nós perdemos a nossa validade aí. Importante deixar isso bem claro para a nossa sociedade. Bom, se não tiverem alguma observação mais, depois a gente reforça mais sobre a campanha. Vamos aproveitar aqui essa oportunidade com lideranças aqui do setor contábil, que é uma oportunidade rara ter essas duas personalidades aqui. Vamos atualizar um pouquinho sobre as novidades. Gostaria de saber do Ednei. Além do período agora do imposto de renda, o setor contábil também vive momentos aí de muitas mudanças regulatórias no país. Quais seriam hoje os principais desafios para os contadores acompanharem tantas atualizações na legislação tributária, Ednei? O contador ele tem que ler bastante, né, para acompanhar tudo, né? Então, assim, a maior parte das pessoas hoje já viram que mudou um pouco o imposto retido ali na fonte, porque houve uma isenção. Essa isenção é a partir de 2026. Ela vai ter reflexo na próxima declaração. Então, aquele que ganha entre 5 mil e 7.500, ela já tem um valor diferenciado ali no imposto, né? Então, mas para quem ganhou acima de 7.500, o valor não vai não alterar. Inclusive, se você teve um aumento, você vai até pagar mais imposto, né? Então, tem muita preocupação nesse sentido. Tem a questão da reforma tributária, que o Nestor pode até falar um pouco mais sobre isso, que é um desafio, né? Porque esse ano é um ano de testes, né? Então, apesar de não ter reflexo tributário, ela vai começar a surtir a partir do ano que vem o reflexo tributário. Nós anunciávamos ainda há pouco aqui, a Receita Federal anunciou ontem de que agora a restituição é automática do IR para pequenos contribuintes. Muda muito isso na vida do pequeno contribuinte? Eu entendo o seguinte, é aquele contribuinte que não tem uma renda tributada durante o ano inteiro e não vai atingir o limite para a declaração de imposto de renda, ele teve um mês lá que ele recebeu um valor que deu retenção. Não está obrigado a entregar a declaração. Então esse aí que o governo vai automaticamente devolver. Pega uma grande faixa da população brasileira, grande percentual? Difícil, né, saber. É um que teve um rendimento extra lá no mês, ou dois lá, e não está obrigado a entregar a declaração. Nestor, começou a avançar então agora a implantação da reforma tributária sobre o consumo. O que vai substituir aí, por exemplo, tributos como PIS, COFINS, ICMS, ISS, novos modelos aí? Na prática, como que essa tramitação, essa transição já começa a impactar o trabalho aí dos contadores? Nesse ano nós estamos numa fase de implantação de teste, né? Nós não estamos assim tendo obrigações diferentes, muitas obrigações diferentes que nós já tínhamos com a tributação normal, atual. A partir do ano que vem nós vamos ter vários problemas de implantação desse sistema, sabe? Porque ele vai ser da seguinte maneira, a partir de 2027 ele vai ser 20% no sistema novo e 80% no sistema velho. E assim vai 40%, 60% e até dar 100%. E para os escritórios de contabilidade, teve um ministro da Fazenda que falou um monte de besteira esses dias, eu vou comentar aqui,
dizendo que agora ficou fácil para a empresa, que ele não precisa nem de contador. Ele não sabe nada que ele está falando. O que eu acho é o seguinte, que é a partir daí que vai precisar para caramba, porque nós vamos ter a nossa função daí. Porque hoje nós trabalhamos para as empresas, damos assessoria, tudo, mas 90% nós preenchemos guias hoje para o governo e declarações que eles inventam toda hora. Então, a partir da reforma, o contador vai ser mais essencial ainda, porque ele vai ter a questão da assessoria, né? Você pega, por exemplo, uma empresa do Simples. Uma empresa do Simples, dependendo hoje se ela presta serviço para empresas que são de tributação normal, ela vai ter que mudar o sistema dela. Ou vai para a empresa normal, ou vai ser o sistema híbrido, porque ela não vai conseguir vender para a empresa que quer crédito, recebe crédito, se ela não tiver no sistema híbrido. Bom, Ednei, durante alguns anos, então, o país vai conviver aí com um sistema tributário antigo e novo ao mesmo tempo, como já falado aqui por Nestor. Isso aumenta a complexidade, então, para as empresas, escritórios de contabilidade? Sim, né, a gente tem que estar preparado com sistemas, né, e estar, como eu lendo bastante, bem informado para estar orientando os clientes a melhor forma, né, de você fazer, aplicar e você também não ter o prejuízo, né, de repente estar optando por um sistema tributário que não seja tão vantajoso quanto os demais. Nosso tempo já esgotou aqui, queremos agradecer e para a gente finalizar a entrevista, agradecer as informações trazidas aqui por essas lideranças do setor contábil aqui de nossa cidade, espaço aberto para alguma consideração, se julgar necessário, e também reforçar o convite para a campanha R Solidário. Obrigado, Nestor Bice. Obrigado pelo espaço e dizer aqui para todo mundo que eu e o Ednei, principalmente, todos os contadores, estamos dedicados nessa questão aqui do Imposto de Renda Solidário em Campo Mourão. E pedir para todos os contribuintes que, se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Pode ser comigo, com o Ednei, ou com o contador, para saber como que faz essa antecipação. Estão dispostos ali para ajudar, então. Exatamente. E a ideia nossa é aumentar bastante a arrecadação. Você teve uma hora que você falou que arrecadou 9 milhões. Eu vou só te dizer o seguinte, 9 milhões foi para o Conselho da Criança. Tem mais 5 milhões e 700 para o Conselho de Idoso. Então hoje nós temos 16 milhões praticamente de arrecadação. Obrigado, Ednei Ansdorf, pela participação e pelas informações também. Obrigado, Donizete. É muito importante a gente estar levando isso aí para a comunidade, para que ela, na hora de fazer a declaração, pergunte para o contador, olha, eu posso fazer a destinação, mesmo que o valor seja pequeno, mas isso vai somando aí para que o resultado. Só gostaria de pedir aí uma questão de utilidade aí. Um companheiro nosso se acidentou, né, e ele está em Maringá lá, e quem tiver o sangue O negativo, que puder fazer doação, de preferência lá em Maringá, vai ajudar bastante aí na recuperação desse menino. Fica aí, portanto, o pedido, né? Solidariedade é o tema. A gente começa a falar da campanha de solidariedade, agora falando de campanha sanguínea. Quem tiver sangue O negativo, pode fazer a doação no Banco de Sangue de Campo Mourão. O pedido é que seja feito em Maringá, né? Porque ele está precisando urgente, mas acho que se fizer aqui, eu até vou conversar com o Imunuco para ver se eles fazem a destinação para lá. Obrigado. Sim, Sauer. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical. Nós voltamos amanhã. Um abraço a todos. Estaremos aqui nesse mesmo horário com novas informações da cidade e região. Até lá e uma ótima terça-feira a todos. Você ouviu Jornal 100. As principais notícias de Campo Mourão e região, com a tradição e credibilidade